Olá, gente. Mais uma aula de ensino religioso. Mais uma semana estamos juntos aí com mais um assunto, com mais um tema para nós abordarmos durante essa aula. Tranquilo, gente? Então, vamos lá. Espero que todos estejam bem, né, nessa pandemia. Sei que é um momento difícil, mas espero que todos estejam bem, suas famílias estejam bem, tudo caminhando conforme Deus queira. Não é isso, gente? Mais uma vez, como todas as semanas eu falo, estou morrendo de saudade de vocês, das nossas aulas presenciais, de estarmos juntos. Mas logo, logo, se Deus quiser, nós vamos estar juntos novamente nas nossas aulas. Então vamos lá, enquanto isso não volta, enquanto não volta tudo ao normal, vamos às nossas videoaulas. Então vamos lá, gente, como eu estou falando toda semana, nós estamos percorrendo um caminho de assuntos. No início do nosso segundo bimestre, nós começamos com um assunto. Qual foi esse assunto? O Pentecostes. Lá em Atos 2, nós estudamos um pouco sobre o Pentecostes, sobre o que era o Pentecostes no Antigo Testamento e o que foi o Pentecostes no Novo Testamento. Tranquilo. Na semana passada, a gente estudou um pouco, a gente viu um pouco sobre o Espírito Santo. Foi a parte 1. A gente entendeu o Espírito Santo no Antigo Testamento. Como o Espírito Santo, se ele já existia no Antigo Testamento e como ele agia no Antigo Testamento. Então, na semana passada a gente viu essa abordagem aí. Já hoje, a gente vai ver o Espírito Santo no Novo Testamento. Ou seja, a gente está numa cronologia aí. Vamos lá. Semana passada a gente viu como o Espírito Santo agia antes da vinda de Jesus. Hoje a gente vai ver como o Espírito Santo agia durante e depois da vida de Jesus aqui na Terra. Beleza? Vamos lá, vamos começar mais uma aula em nome de Jesus. Os discípulos no Novo Testamento, antes do Pentecostes. Gente, é bastante importante a gente entender. Vamos lá. Nessa aula, nós vamos ter 3 pontos importantes. Nós vamos ver a vida dos discípulos antes do Pentecostes, durante o Pentecostes e depois do Pentecostes. Beleza? Nós vamos ver esses 3 pontos aí. Vamos lá. No Novo Testamento, o Espírito Santo se concentrava principalmente antes do Pentecostes, na obra de Jesus. Umas poucas pessoas no Novo Testamento receberam uma capacitação especial do Espírito Santo antes do Pentecostes para uma finalidade específica. Ou seja, a gente vê que no Novo Testamento, o Espírito Santo ele vai sobrecair sobre pessoas específicas, mais ou menos como era no Antigo Testamento. Lembro que no Antigo Testamento o Espírito Santo não era dado para todas as pessoas, não, era dado para as pessoas escolhidas por Deus para fazer algo. Beleza. Então, o Espírito Santo ele agia no Novo Testamento antes do Pentecostes de uma forma parecida. O Espírito Santo ele batizava aquela pessoa porque ele tinha uma finalidade para aquela pessoa, ele tinha uma missão para aquela pessoa. E eu botei alguns exemplos aí. Estou abrindo a Bíblia aqui para a gente ver, vamos lá, Lucas capítulo 1, já está aqui. Então vamos lá. João Batista. João Batista ele foi aquele homem que batizou Jesus. E o Espírito Santo adentrou nele. Vamos lá. Em Lucas capítulo 1, versículo 15. Está lá dizendo, 15 está aqui. Pois ele será grande diante do Senhor.
não beberá vinho, nem bebida embriagante. Ficará pleno do Espírito Santo ainda no seio de sua mãe. Então a gente vê que no Novo Testamento, antes mesmo do Pentecostes, o Espírito Santo também habitava. O Espírito Santo também existia. Beleza? A gente vê isso nos pais também de João Batista, que eram justamente Isabel e Zacarias. A gente vê isso em Maria, da mãe de Jesus. A gente vê que na Anunciação, quando o anjo Gabriel ele aparece a Maria, ele aparece dizendo: tu darás à luz a um filho e colocarás o nome de Jesus. Aí Maria se surpreende e diz: mas como eu vou dar vida, como é que eu vou ter um filho se eu não conheço homem algum? E o que é que o anjo diz? O Espírito Santo vai sobrecair sobre o teu ventre, sobre a tua vida, e tu conceberás esse filho. Então o Espírito Santo era derramado em pessoas específicas. E também lá em Simeão. Eu coloquei aí, gente, as pessoas, os personagens e aonde está situado. Então anotem aí para vocês depois darem uma pesquisada para entenderem mais. Eu não vou ler todos, senão a gente vai perder muito tempo. Mas coloquei algumas pessoas aí, alguns personagens para vocês entenderem que o Espírito Santo no Novo Testamento, antes do Pentecostes, antes lá de Atos 2, ele agia de uma forma, de uma finalidade específica. Ele agia de uma forma a qual ele tinha uma missão para aquela pessoa. Justamente parecido como era ainda no Antigo Testamento. O Espírito Santo não trabalhou diretamente com os discípulos, a não ser em ocasiões especiais, quando foram enviados por Jesus a fim de ministrar, como a gente vê lá em Mateus 10:1, Marcos 3:13 e Lucas 9:1. Ou lá em Lucas 10:19. Estes trechos das Escrituras indicam que, à medida que Jesus enviava os discípulos para ministrar, deu-lhes autoridade para operar milagres em seu nome. Anteriormente, vimos que Jesus recebeu autoridades do Espírito Santo. Deus esta mesma autoridade aos discípulos para o propósito do ministério. Vamos lá, gente, vamos entender. É meio confuso aí, vamos entender. Jesus, ele tinha uma autoridade, porque Jesus ele tinha o próprio Espírito Santo. Porque quem gerou Jesus foi o Espírito Santo. Então, Jesus já era cheio do Espírito Santo. Então, a gente vê que esqueci o nome, João Batista foi aquele que batizou Jesus. Naquele tempo, João Batista ele batizava as pessoas. Mas João Batista ele também profetizava naquele tempo, dizendo que o quê? Eu vos batizo com água, mas haverá um homem que vos batizará com fogo, que vos batizará com o próprio Espírito Santo, que é justamente quem? Jesus. Só quem tinha autoridade de batizar naquele tempo com o próprio Espírito Santo era Jesus. E a gente vê que em ocasiões especiais, em momentos especiais, Jesus ele vai dar autoridade aos seus discípulos para também batizar as outras pessoas. Ele começa a enviar os seus discípulos para que os seus discípulos pudessem curar, para que os seus discípulos pudessem ministrar a palavra de Deus em nome do próprio Espírito Santo. Vamos lá, Mateus 10:1. Chamou os 12 discípulos e deu-lhes autoridades de expulsar os espíritos impuros e de curar toda sorte de males e enfermidades. Vejam só, nesse versículo aí a gente vê que Deus ele dá uma autoridade. Ele chama os seus discípulos e diz: hoje eu vos dou autoridade para que vocês possam curar
todas as enfermidades em nome do próprio Espírito Santo. Então Deus ele começa também a mostrar e a agir na vida dos discípulos com o próprio Espírito Santo. Vamos lá, outro exemplo, lá em Marcos 3, versículo 13. Depois subiu a montanha e chamou a si os que ele queria, e eles foram até ele. E constituiu 12, para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar e terem autoridades para expulsar os demônios. Então, quando Jesus ele escolhe os seus discípulos, ele escolhe numa finalidade de ter uma caminhada com ele, ensinar a eles, para depois os próprios discípulos tenham essa autoridade. Porque Jesus ele começa a preparar os seus discípulos, porque Jesus ele entende a missão. Ele sabe que irá morrer, irá ressuscitar e irá voltar aos céus. Então quem vai ficar no lugar de Jesus? Jesus ele começa a preparar os seus discípulos para que os seus discípulos fossem essas pessoas que fossem as sucessoras dele aqui na terra. Beleza, gente? Então ele começa a trabalhar os seus discípulos para que os seus discípulos pudessem agir não em seus próprios nomes, mas sim no nome do Espírito Santo. Eles pudessem ir aos povos e às pessoas e pudessem curar, mas não curar em nome de Pedro, em nome de Tiago, em nome de João, não, mas em nome do Espírito Santo, em nome de Deus Pai, de Deus Filho e do Espírito Santo. Beleza, gente? Então Deus ele começa a trabalhar antes do Pentecostes. Era assim, o Espírito Santo era derramado, ele era dado por Jesus. Jesus que já era cheio do Espírito Santo, Jesus ele dava essa autoridade também aos seus discípulos. Durante a maior parte do tempo, os discípulos estavam com Jesus, justamente porque os discípulos eles estavam sendo preparados. Ele era o seu mestre divino. Observavam-no, escutavam-no e procuravam imitá-lo, mas fracassaram frequentemente. Ele podia estar com eles durante aquele tempo, mas não neles. Não podiam compartilhar plenamente do poder que repousava sobre ele, a não ser depois da sua morte e ressurreição, conforme o apóstolo João escreveu mais tarde. Vamos lá, vamos entender isso daí, foi um pouco confuso, vamos lá. Como eu disse, os discípulos andavam com Jesus, e os discípulos muitas vezes tentavam imitar o que Jesus fazia. Eles tentavam imitar o que Jesus fazia. Mas há um mistério aí, como botei aí. Eles podiam estar com Jesus durante todo o tempo. Mas Jesus, o que habitava em Jesus, não podia estar nos seus discípulos durante todo esse tempo. Não podiam compartilhar plenamente do poder que repousava sobre Jesus. Por quê, gente? Porque o Espírito Santo não podia repousar em plenitude nos discípulos, assim como ele repousou em Jesus. Por quê? Porque Jesus ele entendia a missão que ele tinha. Jesus ele entendeu que ele precisava morrer. Jesus ele entendeu que ele precisava ensinar. Jesus ele entendeu que ele precisava curar para que as pessoas acreditassem. Imagine esse poder, vamos dizer, esse Espírito Santo nas mãos de umas pessoas que não entendessem quem era o próprio Espírito Santo. Eles iriam ficar loucas. As pessoas não iriam entender que poder era esse. Mas
Jesus, ele entendia de onde vinha. Jesus, ele entendia o que era o Espírito Santo, mas as pessoas não entendiam ainda quem era o Espírito Santo. Então Jesus, ele tinha que ensinar primeiro para depois repousar o Espírito Santo. E o apóstolo João, ele escreveu isso aí. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então está aí o mistério, está aí a resposta. O Espírito não era dado ainda para os discípulos, para as pessoas, ou seja, para quem fosse, porque Jesus, ele ainda não era glorificado. Ou seja, como é que eu vou receber algo se eu não reconheço aquilo? Ou seja, para que o Espírito Santo pudesse ser derramado sobre mim naquela época, eu tinha que glorificar Jesus, eu teria que entender que Jesus, ele era o próprio Espírito Santo, que Jesus, ele era a face de Deus, a face do Espírito Santo. Então, primeiramente, eu tinha que entender, eu tinha que glorificar o Espírito Santo, para depois, consequentemente, eu receber esse Espírito, para consequentemente eu ter esse Espírito em mim. Então foi justamente o que João, ele falou no seu livro. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que havia de receber o que neles cresce. Então Jesus, ele disse isso para aquelas pessoas que iriam receber naqueles que crescem em Jesus. Pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Amém? Vamos lá, vamos passar. Os discípulos no Novo Testamento, no Pentecostes. A gente vai ver agora como o Espírito Santo agiu nos discípulos. Isso a gente já viu lá no assunto de Pentecostes, mas eu vou dar uma breve revisadazinha aí, rapidinho, porque tem algo que ainda não falei. Agora a gente vai ver como o Espírito Santo agiu nos discípulos durante o Pentecostes. Até agora a gente tinha visto o Espírito Santo do Novo Testamento antes do Pentecostes, antes de Atos 2. Agora a gente vai ver o Espírito Santo durante esse agir do próprio Espírito Santo. Vamos lá. Finalmente chegou o dia que Jesus prometeu. Qual foi o dia que Jesus prometeu? Está lá em Atos 2, o dia de Pentecostes. A gente vai ver lá em Lucas 24, lá em Lucas capítulo 24, versículo 49. Vai dizer que Jesus, ele vai dar uma ordem para os discípulos: permanecei em Jerusalém, porque eu vos darei o prometido de meu Pai. Qual foi o prometido do Pai? O Espírito Santo. Vamos lá. Foi exatamente como João Batista e Jesus haviam predito. Estavam sendo batizados com o Espírito Santo e com o fogo. Vamos lá, vou colocar em Mateus 3:11 para a gente ver realmente se foi isso que ele falou. Vamos lá, Mateus 3, versículo 11, tá aqui já. Vamos lá, 3:11, tá aqui. 11. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. De fato, eu não sou digno nem ao menos de tirar-lhes a sandália. Vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Isso era o que João Batista falava. Eu não sou digno nem de amarrar as sandálias, as suas sandálias, porque eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então foi justamente isso que ocorreu lá em Pentecostes. A gente já viu isso, que o Espírito Santo, o céu se abriu e aquelas pessoas se encontravam em um cenáculo, se encontravam em uma casa e eles perseveravam em oração, e aquelas orações faziam com que eles pudessem mais e mais entrar em intimidade com Deus. Então houve o Pentecostes, onde o céu se abriu, onde houve um vento impetuoso, onde houve línguas de fogo que sobrecaíram sobre cada um deles. Jesus
lhes prometera que falariam em novas línguas. E assim estava acontecendo ao falarem as palavras que o Espírito Santo lhes dera. Lá em Marcos 16, 13. A gente vê, gente, que o Atos dos Apóstolos, o Pentecostes, ele é previsto muito antes dele acontecer, porque no Novo Testamento se tem Mateus, Marcos, Lucas e João, para depois ter o Atos. E a gente já está vendo nas leituras anteriores as promessas que aquele dia iria acontecer. Lá em Marcos 16, versículo 17, vamos lá. Está lá dizendo: estes são os sinais que acompanharão os que tiveram crido. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortífero, nada sofrerão. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Falarão em novas línguas. Então isso já é uma profecia do Novo Testamento, mas antes do Pentecostes. Alguns judeus zombavam deles e disseram que tinham bebido vinho em excesso. Vamos lá, gente. Quando aconteceu o Pentecostes, houve algo interessante. Por quê? Porque eles começavam a orar em umas línguas estranhas. Umas línguas que naquela época e até hoje a gente não consegue entender. Porque a gente não ora provindo da linguagem humana, mas provindo da linguagem divina. O que a gente ora quando a gente recebe o batismo do Espírito Santo, nenhum homem é capaz de decifrar, a não ser o Espírito Santo. Então aquilo foi novo. Então os judeus, vendo que os discípulos e aquelas pessoas que estavam ali começavam a orar em outras línguas, eles achavam estranhos e eles achavam aquilo diferente. E os judeus começaram a zombar dos discípulos, dizendo que eles estavam bêbados porque tinham tomado vinhos. Eles estavam daquela forma porque eles estavam embriagados. Mas Pedro levantou-se e explicou o que tinha acontecido. Pregou que Cristo estava vivo e que este era o cumprimento da sua promessa de enviar o Espírito Santo. Então você vê que Pedro, naquela hora, ele foi ousado. Por quê? Porque naquele momento os judeus estavam zombando dele, estavam tirando onda com a cara deles. Mas Pedro, ele foi ousado, se levantou e disse: nós estamos assim, nós estamos orando assim, nós estamos desse jeito, dessa forma, porque o Espírito Santo, porque aquele prometido que Deus tinha prometido para nós, está acontecendo neste lugar. E a gente hoje é capaz de receber esse Espírito Santo. Hoje a gente está glorificando a Jesus. Hoje a gente está reconhecendo Jesus como verdadeiramente ele tinha que ser reconhecido. Então Pedro ele é ousado. Pedro ele se torna ousado. Entenderam, gente? Então vamos lá. Que faremos, irmãos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Gente, vejam só, aqueles mesmos judeus, aquelas mesmas pessoas que estavam zombando dos discípulos, daquelas pessoas que estavam orando em outras línguas, quando Pedro ele levantou e explicou o que estava acontecendo, os judeus, as pessoas que estavam zombando, eles se sentiram aflitos e perguntaram a Pedro: o que nós vamos fazer, irmãos? O que nós podemos fazer? E o que é que Pedro diz? Arrependei-vos dos seus pecados, e hoje mesmo sereis batizados pelo Espírito Santo.
E está lá dizendo, lá em Atos 2, de 1 a 41, essa história está acontecendo. De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra. Ou seja, aqueles que se arrependeram, aqueles que receberam a palavra de Deus, eles foram batizados. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. O que significa, naquele dia foram convertidas quase 3.000 pessoas. Então vejam como o Espírito Santo de Deus ele agiu naquele instante. Os discípulos no Novo Testamento, depois do Pentecostes, o poder de Pentecostes não cessou quando o dia do Pentecostes passou. Pentecostes trouxeram o batismo no Espírito Santo, aquele revestimento de poder especial que, segundo o que Jesus prometeu, os tornaria em suas testemunhas eficazes. O sucesso dos discípulos depois do Pentecostes está resumido em Hebreus capítulo 2, versículo 4. Está lá dizendo, testificando Deus juntamente com eles por sinais e prodígios e por múltiplos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Resumindo, simples, como foi que o Espírito Santo agiu depois do Pentecostes? Através dos seus discípulos. Através daquelas pessoas que se arrependiam e queriam verdadeiramente seguir uma vida com Deus. Simples. O Espírito Santo ele começa a agir no Novo Testamento diferente de como ele agia no Antigo Testamento. No Antigo Testamento eram pessoas específicas. Depois do Pentecostes, não. Ele começa a agir naquelas pessoas que se arrependessem. Se houvesse arrependimento verdadeiro, se houvesse uma conversão verdadeira, se aquela pessoa quisesse realmente seguir a Deus, o Espírito Santo ele vinha sobre aquelas pessoas. Então, os discípulos, depois de Pentecostes, eles começavam a pregar, eles começaram a curar, eles começaram a fazer múltiplos milagres pelos dons do Espírito Santo. Mas há um porém aí. Não era porque os discípulos eles já estavam cheios do Espírito Santo que eles podiam fazer qualquer coisa. Não. Eles só faziam conforme a vontade de Deus. Quando os discípulos eram batizados, eles começavam a ter intimidade com Deus. Eles começavam a escutar a Deus. Então não era sobre as vontades dos próprios discípulos, mas era a vontade de Deus. Nos dias atuais, então como é que o Espírito Santo ele está acontecendo nos dias atuais? Em nossos dias, estamos testemunhando um tremendo derramamento do Espírito Santo. Este avanço do Espírito, estamos testemunhando o derramamento do Espírito de Deus sobre os cristãos de muitas denominações diferentes. O fato mais significante, no entanto, é que o Espírito Santo está trazendo a experiência do livro de Atos a pessoas de todas as denominações. E isso está acontecendo pelo mundo inteiro. Considere-se que este é um movimento do Espírito Santo para preparar a igreja verdadeira de Jesus Cristo para a sua segunda vinda. Então vamos lá. Nos dias atuais, o Espírito Santo continua e mais do que nunca sendo derramado. O Espírito Santo mais do que nunca está agindo. Mas primeiro tem que se haver um arrependimento. Primeiro tem que se testemunhar. Primeiro tem que se arrepender. Primeiro tem que ter e querer uma vida justa com Jesus, com Deus. Então o Espírito Santo ele é dado. E a partir de que o Espírito Santo é dado para nós temos uma grande responsabilidade de espalhar para outras pessoas o que aconteceu lá em Atos 2. Para testemunhar e para dizer para outras pessoas o que é o Espírito Santo de Deus e o quanto é maravilhoso o Espírito Santo de Deus. Então Deus, ele também tem uma missão para nós. Deus também ele tem uma missão para os servos atuais, para os servos dessa época.
que o Espírito Santo vai vir sobre nós, mas que nós não podemos parar, mas nós temos que continuar e continuar e continuar. Como é continuar? Propagando o Espírito Santo de Deus para outras pessoas. Justamente assim que o Pentecostes, que Atos 2, que o Espírito Santo vai continuar agindo nos nossos dias e aos dias posteriores, até a vinda de Jesus. Gente, entenderam? Foi uma aula mais simples, uma aula mais dinâmica, uma aula mais prática, não é isso? Só foi mais para a gente entender. Esse assunto a gente já tinha comentado algumas aulinhas, mas tiveram alguns pontos que a gente não tinha visto ainda. Lembrando, essa aula vai estar à disposição de vocês a qualquer instante, vai estar no YouTube, gravada no YouTube, então se teve alguma citação que vocês não acompanharam, podem voltar aí, podem ir lá no YouTube procurar essa aula, porque essa aula vai estar disponível a qualquer hora para vocês. Então anotem aí os pontos importantes, estudem, porque quando nós voltarmos às nossas aulas presenciais, nós vamos ver e nós vamos rever tudo isso vai ser cobrado, beleza, gente? Então, obrigado por permanecerem em mais uma aula, um forte abraço para todos vocês e se Deus quiser, já nós vamos estar juntos na sala de aula, beleza, gente? Tchauzinho.